Coração! Mua, mua. Calma aqui, gente. Hoje eu tô risonha, hein? Eu já sou. Pensa. Ela tá risonha. Eu tô risonha. Aqui, ó. Daí eu já tenho esse. Eu já tô ao vivo, entendeu? Eu abro esse pra poder ver o que o povo tá falando. Meu Deus do céu. Que Eu responsa. aqui com Renata Castanho, proprietária da Levite Barra de Polidense, minha amiga pessoal, empreendedora. E eu acabei de ensinar ela a abrir uma live ao vivo no Instagram dela. Ah, não! Seja muito bem-vinda, Renata! Ai, que delícia! Ai, nem me fala, que bom. Obrigado, meu amor. Gratidão por ter aceitado. Gratidão por estar aqui nos nossos microfones fake. Eu adorei isso. Dourado, gente. Dourado, porque a gente é rica. A gente é rica não, a gente é milionária. Milionária. Que agora eu fiz o curso de governante, eu fiz um curso de imersão, eu fiz um curso de empresária. Se eu já me achava, agora eu saí de baixo. Ai, gente, no bom sentido. Ninguém segura agora, porque isso é o meu mindset do final de semana. Sou uma governante, sou uma rainha, sou uma imperatriz, eu sou tudo isso, mais um pouco que vocês já sabem, vocês já conhecem. Mas o microfone continua não funcionando ainda, delícias e delícias, por enquanto, pra quem tá me acompanhando. Ai, mas eu tô me achando que esse microfone. Eu falei pra ele, mas o microfone é chique. E eu queria um microfone dourado para o nosso cenário. Delícias e delícios do meu coração. Quem que quer aprender? Regi, você quer aprender também, meu amor? Fazer a live ao vivo? Eu te ensino, amiga. Eu te ensino. Eu não sabia, não. A Renata aprendeu agora. Galera do Instagram da Renata, beijo. Olha lá, tem gente já falando. Tem gente ali, ó. Gostosa Renata. Concordo, gente. Maravilhosa. Deixa eu só virar aqui mais um pouquinho esse daqui, que é o... É que tem outro ali, gente. Tem outro. Tem aqui, tem aqui, tem lá. 2, 3, tem 4. Gente, tô me sentindo na TV. Nossa, isso aqui até merece aqui uma foto. Eu nunca fiz essa foto. Tô me sentindo na TV. Você tá sentindo? Adoro, gente. Fazer a pose. Essa é a ideia do podcast. A gente se sentir à vontade. Na verdade, não é pod, né, Grazi? É podcast. Eu acabei de falar pra ele. Acabou de me corrigir, tá falando pode. Ah, mas pode. Delícias e delícias do meu coração, sejam muito bem-vindos à 4ª edição do podcast Vida de Polidenser. Essa é a ideia do podcast, que para vocês aqui aparece aos contrários, né, por conta da reversão do vídeo, mas há muito tempo eu tinha essa ideia de fazer o nosso podcast, né, que o podcast é a conversação, fazer o nosso podcast contando a história do polidense. Eu já comentei com a galera que eu ainda não tenho uma data específica, um dia específico, que o podcast ele é muito específico, sempre no mesmo dia, no mesmo horário e tal. Então aqui eu tô conduzindo essas entrevistas com os meus convidados para vocês, da forma que as nossas agendas nos permite. Mas tá indo. Tá indo. Me sinto muito honrada de estar aqui. Não, meu amor, tá indo. Mas vamos lá, porque eu começo a falar e não paro mais, né, para variar. Então, Rê, eu vou começar assim, bem básica. Quando que você conheceu o polidense e como você conheceu o polidense? Faz bastante tempo. Bem básica, gente. Porque a gente, na verdade, a gente gosta de escutar as histórias. Então, a minha história é uma história, assim, acho que muito parecida com a de muitas polidancers, mas, assim, bem antiga, né? Porque eu sou antiga, né? Que amiga, que antiga, amiga. Você é madura. Valoriza o passo, pelo amor de Deus. Então. Madura, ela é madura. Sou madura, então. Eu conheci o poli, acho que há uns 15 anos atrás, por volta de 2006, 2007. Ó, antes do que eu, gente, que eu conheci em 2007. Eu conheci acho que em 2006. Na verdade, teve uma novela que era As Duas Caras, foi do final de 2007 para começo de 2008. Isso, mas nesse meio tempo eu conheci o Poli um pouquinho antes da Flávia Alessandra entrar. Isso, né? Que foi finzinho de 2007, começo de 2008. Isso. Que começou a novela e começou essa personagem. Então, gente, eu conheci um pouquinho antes, eu vou dizer por quê. Eu conheci com um namorado que eu tive na época. Né, eu tive um namorado. Não precisa contar quem é o namorado. Não, de forma alguma. Até porque muitos devem até conhecer, enfim, mas... Eu tive um namorado, né, há um tempo atrás, há muito tempo atrás, 15 anos atrás, né, e ele me levou numa casa
né? Falou que tinha uns shows muito legais e tudo mais, e que eu ia gostar muito. E eu fui. Não, gente, eu não vou negar minha história, gente. Minha história é essa. E é lindo pra caralho. E aí ele me levou, né, nesse lugar inusitado, que era inusitado pra mim Pra na você época. era inusitado, né? Na época, né, e fui. E aí eu vi uma maravilhosa de uma mulher, eu vou citar o nome dela aqui, que eu não posso deixar ela fora, posso? Claro que não, você Então. o podcast é seu. Eu vi a Alexandra Valença, gente. Olha, Ale! Você viu a Alexandra Valença dançando? Eu vi a Alexandra Valença dançando, eu lembro até hoje, ela entrou, né, eu fui fazendo show ela entrou dela. toda, assim, de Pantera Cor-de-Rosa. Ai, eu fiz um Tananana. Aí eu olhei aquilo assim e fiquei. Quando essa mulher entrou, que ela voou na barra, eu falei, minha Nossa Senhora, que coisa linda. Linda. Que a primeira Foi visão o que a gente vê primeiro no polidense impacto, é isso, né, Rê? Exatamente. A pessoa voando na barra. Nossa, que lindo, porque você não tem noção do que como é voar na barra, mas Não. quando você voa na barra, quando você vê pela primeira vez alguém voando na barra, você tem até um comichão, Exatamente, exatamente. E assim, eu não lembro assim muito bem específico, eu lembro dessa cena na minha cabeça, porque assim, nessa época, logo depois veio a novela, e depois logo depois, ou um pouco antes, acho que teve Demi Moore também. O filme Striptease foi em 94. Então, 94. Tudo isso eu sei, porque faz parte da minha história. Então, isso quando já aconteceu lá atrás, já tinha meio que pá na minha cabeça, Uhum. mas eu nunca tinha visto ao vivo. Então foi meu primeiro contato. Entendeu? Ver uma pessoa ao vivo fazer aquilo. Quando eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus, que delícia que era fazer aquilo, né? E fiquei parada naquilo. E eu falei assim pro meu namorado na época, eu falei assim, gente, será que a gente pode ir? Pode ir lá na barra? Pode ir lá na barra? Não. Aí depois entrou uma outra moça fazendo um negócio de lira, né? Não me, né? Não sabia o nome, mas era um bambolê de ferro. Era um bambolê de ferro, que eu achei muito bonito também, mas não tremeu meu coração. Sim, sim. Né? Então, meu primeiro contato com o pole foi ali. Foi numa balada. Foi numa balada. Exatamente, balada de polidense. E aí eu comecei, tipo, a querer ir lá, sempre pra poder ir nesse bendito desse polidense. Porque depois eles abriam a pista pra você... Pra poder ir lá brincar. Uhum. E eu queria que alguém me ensinasse a mexer naquilo, porque eu não sabia. Até então eu ficava ali, fazendo assim, ai, nossa, eu queria me agarrar naquilo. Mas todo mundo queria também, né? Só que o pessoal tinha vergonha naquela época. O pessoal era um pouco envergonhado. O pessoal não punha a mão, não sei o quê, e ele vai lá. E eu também, né? Falei, vai só eu. E ficava todo mundo dançando e aquela barra parada lá. Eu falei, quer saber, eu vou lá. As polidancers de hoje, a barra nunca ia ficar parada. E a barra lá, eu falei, eu vou lá. Ele falou, não, vai lá, dança, fica à vontade. Comecei a dançar, aí já chegou uma outra, enfim. Comecei a ter um grupo de gente que ia. Aí começou a minha perseguição na abençoada da barra, porque eu queria uma barra. Tem essa pergunta aqui, por que ela começou a fabricar barra de polidense? Depois a gente vai entrar no empreendedorismo, de ser empresária no ramo polidense. Mas agora a gente tá contando a história dela. É a minha história. Conheceu a barra de polidense num show de stripper. Sim. Num show de casa noturna. E teve o primeiro amor pela barra, nessa questão inusitada de, vou voar na barra. Sim. Pegou na barra e eu sempre falo, gente, depois que você se agarra, às vezes não desgruda mais. E aí ela falou, quero ter uma barra, como é que foi? Então, aí eu falei assim, antes de querer ter a barra, eu queria experimentar a barra. Então, nós começamos a ir atrás da moça que fazia o show. Aí foi um drama, né? Porque aí ela começou a ficar famosa. Porque nisso daí, final de 2006, 2007, a gente começou a ir. Aí começou a tal da novela. Aí nós ficamos sabendo que ela era a coreógrafa da Flávia Alessandra. Eu falei, gente, a mulher ainda é famosa. Como é que a gente vai chegar nessa mulher? Mas nós chegamos. Ela falou, é o seguinte, eu dou aulas aqui, a gente dá aula aqui de dia. De dia, na balada. Na balada de dia. Porque à noite não dá. Então, se vocês quiserem, vocês pagam aula e vocês vêm. E lá eu já tinha conhecido uma outra moça, que hoje ela também é uma profissional de pole, né? Professora, instrutora. Então, eu conheci ela lá. E a gente vai ter que ir pra lá. Aí a gente começou a fazer aula lá, queria fazer aula lá, mas pra mim ficou muito longe, porque se eu não me engano, era na região do aeroporto, eu moro na região da Zona Norte. Sim. E eu falei assim, falava pra Rê, que o nome dela é Renata também, eu falei, Renata, não dá pra eu ir. Aí o que essa menina fez? Ela falou, bom, eu vou ter uma
dessa na minha casa. Né? Não posso falar palavrão agora no momento. Mas ela falou, eu falei, como que você vai ter isso? Tem uma barra. Tem Ela uma falou, barra eu vou ter dessa uma barra na minha casa. E aí você vai pra minha casa, a gente faz aula lá. Só que aí, falei, tudo bem. Aí o que ela fez? Ela pegou, encomendou, ela que encomendou uma barra lá nos Estados Unidos, não sei da onde. Já tive. Ela já teve. Picabu. Essa mesmo. Já tive a essa abençoada dessa barra. Que não serve a não serve pra nada. Tipo, nosso polidense acrobático, nosso polidense art fitness não serve. Ela só serve pra você de fake. Você bota a mão e rebola. E desfila exatamente. É isso que ela serve. Mas eu já tive uma Picabu também. E posso ir contando. Pode ir contando, vai contando. Aí ela trouxe essa abençoada dessa barra para colocar lá na casa dela. Então ela tinha um espaço lá embaixo e ela colocou uma barra dessa na casa dela. Ótimo, só que a gente estava na pegada de fazer o pole, mas era meio que o acrobático mesmo. A gente não queria fazer só o rebolandinho. Sim, queria aprender a fazer as manobras. Eu queria fazer as manobras, exatamente. Virar, enfim. Quando a gente punha a mão naquela barra, despencar. Sim, porque a barra Picabu, gente, só pra vocês entenderem, se vocês pesquisarem na internet, barra polidense Picabu. Ela era uma barra, assim, ó, igual eu montei esse microfone aqui, eu fiz essa montagem do microfone, plástico, emenda. Meu, isso aqui é um produto que eu não posso me agarrar aqui. Não, vai quebrar, ele não é forte o suficiente pra sustentar o peso do corpo humano. E a Picabu, ela era desmontável, ela era de pressão, mas ela era frágil. Plástico, com ferro, com plástico. Ela servia só pra você fazer pose, pra você fazer o rebolation. E essa aqui queria ficar de ponta cabeça. Eu queria ficar de ponta cabeça. Claro. Aí a Renata falou assim, mesmo nome, tá? Ela falava assim, Rê, essa barra é uma porcaria, pra não dizer a palavra que ela tinha falado. Ela falou, não aguento mais esse negócio, essa barra é uma zica. Eu falei, eu vou fazer uma barra pra mim, fazer uma barra pra mim. Alguém que é uma pessoa determinada. Eu falei, vou fazer uma barra pra mim. E na época eu ainda estava com esse namoradinho. Aí eu comecei a encher o saco dele e falei, eu quero uma barra pra pôr na minha casa. Eu morava sozinha e tal. Aí ele falou assim, tá, então meu pai dele, vou fazer meu pai fazer uma barra. Eu falei, mas eu não posso furar esse teto e nem esse chão que eu moro aqui, porque a casa é alugada. Ele falou, como é que a gente vai fazer? Como é que vai fazer? Porque todos os lugares que a gente ia, as barras eram parafusadas, né? Por segurança. Que é até a melhor opção, sempre. Aí ele falou, bom, meu pai vai fazer. Aí o pai dele fez. Maravilhoso. Seu Deca, um beijo. Ele fez um palco pra mim quadrado que parecia um caixão. Um caixote mesmo. Um caixote, o caixão é uma caixa mesmo, com ferro. Esse ferro, na verdade, era um poste de rua. Meu Deus do céu, eu tenho foto. Gente. Eu tenho foto. Ai, você tem que compartilhar com a gente essas fotos. Eu tenho foto. Por que esse palquinho não tá lá no feed da Levite? Pois é. Isso aí precisa de um TBTzão, minha filha. Primeiro palco da Levite. Precisa, isso é marketing, gurióia. Eu tô fazendo podcast ensinando marketing já. Aí a galera precisa saber dessa história. Aí ele fez esse palco pra mim lá, né? Só que assim, gente, não, assim, com o maior amor, ele fez com o maior amor do mundo. Eu brinquei um pouco nesse palco, mas ele não rolava, porque assim, além ele era grande, ocupava um espaço inteiro da minha casa. A barra, ela era essa de 3 polegadas. Assim, 3, uma tora. 3 polegadas. Ele era uma tora. E eu falava assim, gente, isso não tá dando. E fora que ele balançava. Sim, pra lá e pra cá. Ele era pra cá. Não rolava. Só que essa minha amiga foi me visitar em casa e ela falou assim, ela olhou de novo, por que você não faz isso pra vender? Eu falei, mas isso aqui, vender isso aqui. Ela falou, porque, acho que dá pra vender. Então ela me deu a ideia. Deu start. Só que eu falei, mas isso não tá muito legal. Aí eu tive a ideia. Aí pode continuar, pode continuar, minha filha. Falei, o podcast é seu. Eu tive a ideia. Falei, meu pai é serralheiro, torneiro. Meu pai pode me ajudar nisso daí. Ela já tinha o principal em casa, o conhecedor. Meu pai, né? Falei, mas naquela época era um tabuzão, as pessoas vão achar que eu tô fazendo... Meu pai é italiano. Falar assim, ela vai fazer isso daí, é o quê? Um striptease que ela vai fazer em casa. Gente... Nada contra. Não, eu até queria, na verdade, fazer o pole acrobático, mas o sensual, porque eu gosto do sensual, acho lindo, aquelas roupas, enfim. Mas eu falei, eu quero uma barra na minha casa. Aí o que eu fiz?
ela trouxe aquela picabu abençoada pra mim, graças a ela também. Rê, um beijo, se um dia você estiver assistindo aí, um beijo pra você. E ela falou, vou te emprestar essa barra pra gente ver se a gente consegue fazer alguma coisa parecida. Porque ela começou a dar aula nesse meio tempo, ela começou a dar aula na picabu dela lá, né? Aí cheguei no meu pai, expliquei. Falei, pai, é assim, eu queria fazer uma barra na minha casa. Eu com o meu ex-sogro. Desse jeito. Ele falou assim, barra pra quê? Mas que barra? Barra pra quê que você quer barra? Com sotaque italiano. Eu assim, então assim, é que eu vi na internet, né? Ela viu na internet da balada. Hoje ele deve achar. Hoje é série na internet da balada que ela frequentava. Hoje ele já deve saber que não mais, né? Porque ele não se esconde essas coisas, nunca, jamais. A história ela é essa. Né? Mas naquele momento era o que você tinha. É igual quando eu fui alugar o meu primeiro estúdio, lá em 2008. Eu cheguei na imobiliária falando que eu abri um estúdio de yoga e pilates. A gente usa as ferramentas que a gente então, tem. Eu tive que ocultar essa partezinha da história, né? Então eu falei, então, pai, eu vi na internet, não era nem Google, era na internet. Uma mulher fazendo umas coisas assim, de cabeça pra baixo, achei o máximo. Meu pai, o que é? Eu queria uma barra. Aí meu pai, uma barra? Falei, pai. Tipo de goleiro, de trave de futebol. Eu queria uma barra pra pôr em casa. Uma barra pra quê? Eu até imagino ele. Eu até imagino. Hoje meu pai também, Fernando, maravilhoso, te amo muito. Delício. 80 anos, hein, gente, hoje ele tem, tá? Tá vivinho ainda, tá lindo. Aí ele pegou e falou assim, tá, mas me fala o que você quer. Aí levei ele na minha casa pra ver o que eu tinha lá. O caixote. O caixote ele ainda não tinha visto. Quando meu pai olhou, você quer uma barra pra ficar fazendo o que aqui dentro? Arrancando a roupa? Eu falei pra ele, não, pai, é justamente isso que eu quero te explicar. Isso aqui, eu falei, né, o meu namoradinho na época me deu pra eu fazer os exercícios que eu quero fazer, mas ele não dá, eu vou te mostrar por quê. Ele se balança. Aí, minha filha, eu sei que eu subi, virei de ponta cabeça, fiz um monte de acrobacia pro meu pai entender que eu queria a parte fazer fitness do negócio. A parte fio dental, a gente não precisa compartilhar com o papai italiano, entendeu? Eu fiz tudo de shortinho, toda bonitinha, toda, né? Aí meu pai falou assim, tá, ok. Mas aí tá fácil, meu pai falou. A gente pega um cano desses aí, né? E eu falei, não, pai, você não entendeu. Não é fazer uma coisa fácil. Se fosse fácil, eu comprava um cano aqui parafusado. Eu queria que o senhor fizesse uma barra pra mim, mas que não precisasse furar o teto nem o chão. Que é a parte mais difícil. Que fosse removível. Removível, né? O bicho pegou. Aí meu pai falou assim, mas como é que eu vou fazer um negócio desse? Eu falei, pai, senão não tinha te pedido, né? Exatamente, se fosse fácil, não tinha pedido. Aí eu falei, eu trouxe uma aqui para o senhor dar uma olhadinha. Aí meu pai olhou. Mas isso aqui é um trambolho? Meu pai já jogou no canto. É mesmo. Ele falou, isso é um trambolho, meu pai falou. Trambolho aí ele olhava assim, que isso aqui é uma peça com a outra. Eu não sei fazer isso aqui. Respira. Pai, mas como que o senhor consegue fazer? Mas o senhor consegue, não consegue? Me dá um tempo para pensar, gente. E esse tempo rolando e eu indo lá naquela picabu. E eu fazia aquele palco. E no palco, que era picabu. Um trambolho. Hoje é um trambolho, tá, gente? Mas foi meu amor, né? Então tava lá. Sim, meu palquinho foi meu amor. Era funcional. Foi super funcional. Aí meu pai pegou e inventou lá, fez lá. Meu pai falou, já sei como que eu vou fazer. Eu vou fazer uma barra com alavanca. Uma barra com alavanca? Que é a mesma coisa que tá aqui embaixo, gente. É o torno. Ele falou, eu vou fazer. Coisa só que, gente, era muito complexo. Porque assim, ele tinha que fazer a medida tão exata que na hora que eu fosse puxar a alavanca, ela tinha que dar a pressão certinha. Que se ficasse 1 centímetro menor ou maior, já não dava. Não dava. Conseguiu fazer a primeira barra de poli removível. Uau! Dá-lhe, seu Fernando! Conseguiu fazer, ela era de alavanca, enfim. Conseguiu fazer, levei lá pra casa da Rê, falei, Rê, meu pai fez a barra. Ai, não acredito, que bom, vamos ter 2 barras agora pra treinar. Fez. Só que aí ela começou a se especializar, eu não, meu negócio era brincar. Queria de cabeça, era a parte só eu queria ser aluna só. Eu, na verdade, eu queria que a Rê me ensinasse os negócios que ela fazia, que era muito louco, as acrobacias, né? Aí meu pai pegou e falou, aí eu levei pra ela a barra. Aí ela falou assim, a gente precisa de uma outra barra. Falei, tá bom, meu pai vai fazer uma outra, tal. Aí ela acabou tendo 2 barras nossas, né?
de alavanca. Beleza. Alavanca, gente. Ela, eu tenho que pegar, eu vou ver se eu tenho, eu devo ter ainda foto dela pra dela, mostrar pra vocês a primeira barra removível do Brasil. Essa história tem que estar no feed da Levite, por favor. Sim, é a primeira barra de polidense do Brasil removível, tá? Tem que estar lá, tem que estar lá. Tudo que existia aqui era importado. A brasileira foi nossa e a minha que eu fabriquei lá em Curitiba, em janeiro de 2008, a gente já fabricou inteira. E de parafusar. Ela era inteira parafusada. Depois que também veio a minha removível, a base a gente usou pela Picabu. Então a gente tinha que ter um, né? Olha o pensamento das duas aqui, ó. E ela lá em Curitiba nem sabia da existência da Grazi ainda, e tá, Renata gente? em São Paulo, eu nem sabia da existência da Renata. A Grazi ainda famosona já, lá, professora e tal. Eu era uma mera aluna, gente. Uma mera aluna apaixonada polidancer. Aí meu pai fez a primeira barra. Minha filha, aí dessa primeira foi um estouro, porque aí uma amiguinha que viu, queria... Amiguinha, polifriend. Uma polifriend viu, você quer uma barra? Eu quero, porque aí meu pai já fez uma pra pôr na minha casa. Só que aí, a Rê dando aula, ela começou a observar que a barra, quando a gente fazia giro, ela destravava. Por conta da... Exatamente. Do movimento. E como a minha barra era de pressão, eu não sei se vocês... que nem... Era um basculante, igual de vitrô, né? Então você puxava assim, ela encaixava. Ó, tem gente falando aqui, ó, minha barra é da Levite. Ai, maravilhoso, obrigada. E aí, eu falei assim, gente, Renata, não dá, a gente vai fazer o giro, vai fazer um back hook, vai fazer um giro com velocidade, explosão e a barra destravava. Ela destravava. Então ela dava pra fazer movimentos estáticos. Então assim, força, ela não desmontava, mas você fazia giro. Aí foi que meu pai percebeu que ele precisava pôr uma contra porca, entendeu? Então assim, da alavanca, meu pai já colocou um parafuso que fazia a barra subir pra gente poder dar o que é atualmente hoje, mas sem ser de alavanca, porque hoje ela é de parafuso, né? Pra gente poder chegar no teto. Isso. E aí já era meu pai, nossa, mas é muito mais fácil fazer assim, porque eu não preciso fazer no tamanho exato. E daí, ó, tudo vai descobrindo, gente. Nós, empreendedoras do polidense, a gente veio desmatando, literalmente, abrindo o mercado do facão, caindo, se machucando, levando arranhão, lutando com onça, com leão, com sucuri, Mata Atlântica, minha filha. Eu lembro que cada Grazi, olha, eu tô rindo com você aqui, porque eu tô lembrando que, cada vez que eu testava uma barra, a minha mãe me excomungava. Vocês estão acabando com a minha casa! Porque assim, cada invenção da minha mãe, cada invenção do meu pai comigo lá, era um teste que eu tinha que fazer. Sim. Então eu falava, vou me jogar. Meu pai, cuidado. Eu falei, não, tem que me jogar, porque eu tenho que ver se a barra aguenta. Eu ia, a barra voava, pá, batia no quadro da minha mãe, batia no chão, Olha, eu quebrei tanta coisa. Sem mentir. Gente, essa parte da história eu não conhecia. Eu tô conhecendo junto com vocês. Grazi, era cada palhaçada. Aí meu pai, você vai se matar? Não vou mais fazer essa porcaria. Eu não vou fazer. Não, pai, faz. Não, eu vou devagar. Só que aí, quando meu pai saía, eu me jogava. Porque eu falei, gente, tem que ser um negócio que aguenta. Aí saiu a primeira barra de poli do Brasil. Estática, tá? Estática, sim, que a giratória demorou. Demorou. Aí, o que aconteceu nesse meio tempo? Nesse meio tempo, veio muitas pessoas vieram conhecendo, né? Sim. Você fazendo aula com a Rê. A Rê já tava usando as barras que seu pai fazia. Já tava usando. Aí as meninas chegam já com aquela empolgação de polidancer, né? De primeira viagem. Eu quero todos os looks. Eu quero uma barra na minha casa e depois a barra serve pra ficar segurando a laje. Tô de olho em vocês. Tá? Exatamente. Ninguém treina. Aí ela pegou, já tava com as aluninhas dela. As aluninhas dela já começou a pedir as barrinhas pra mim, né? Aí eu falei assim, poxa vida, vou criar um site, né? Não tinha, tá, gente? Não tinha. E-commerce ainda, pouco menos. Não existia isso. Tinha. Meu primeiro site também foi feito por empresa. Gente, um investimento surreal. Eu gastei muita grana. E depois o site nem respondeu os e-mails de lá, respondia, pelo amor de Deus. Depois que surgiu redes sociais. Então, hoje, inclusive, a minha maior parte de vendas vem das redes sociais, né? Instagram, também. Facebook, enfim. Aí eu criei o primeiro site. Só que assim, pra você criar o primeiro site, você tem que criar toda uma descrição técnica. Exatamente. O que é isso? Descrição técnica. Então vamos lá. Bom, é uma barra de aço inox, beleza.
inox. Beleza. Barra de aço inox. Quantas Com a polegadas? medida, Com a gente. medida. Com a medida. A gente não sabia nem falar a medida na época. Na época eu falei assim, ela é assim, meu pai tem 2 polegadas isso aí. Eu falei, opa, 2 polegadas. Opa, 2 polegadas. Que não é mais hoje, tá, gente? Só... Não, exatamente. Isso Mas as primeiras barras, elas eram... Rani, sua delícia, beijo, meu amor. Rani. Beijo, maravilhosa. Aí eu peguei a barra de 2 polegadas e comecei lá. Barra removível. Não, paga. E fiquei naquilo. Mas aí eu comecei a colocar no papel e saiu a primeira descrição técnica do meu produto, que era um produto só na época, tá? Era um site para o único produto. Um único produto. E já era sob medida, né? Já era. Sob medida. Aí eu falei, bom, como é que eu vou fabricar isso para as pessoas? Eu tenho que ter um canal para as pessoas me falarem a medida. E a medida tem que ser a medida exata, entre o teto e o chão. Porque aí na hora que meu pai confeccionava, ele dava o desconto exato disso, né? Sim, porque depois ia ter a porta para poder travar. Aí, beleza. Até que a maravilhosa Rafaela Montanaro também apareceu nesse meio. Todo mundo conhece. Rafa Montanaro. Campeã do meu primeiro campeonato em 2009. Exatamente. Hoje ela mora nos Estados Unidos, acabou de ter um bebê também. Mandei mensagem pra ela há pouco tempo atrás. Então, e nessa época toda, né, que tudo isso aconteceu, né, nessas idas e vindas, eu já não estava mais com meu namoradinho muito querido na época, e esse meu namoradinho namorava com ela, começou a namorar com ela. É a história, gente. Tudo em família, tudo polidense. Só que aí ela não era do pole, mas ela sempre foi uma ginasta, todo mundo sabe da história dela, tem uma história de ginástica, ela tem uma história de ginástica, né, e ela era uma ginasta que já tinha, assim, uma força física absurda. Ela tinha um know-how. Então, quando ela chegou no pole, ela chegou teoricamente pronta. Acrobaticamente pronta. Isso, acrobaticamente pronta, porque ela já sabia tudo, fazer acrobacia, todos os handstands, ela já fazia os Ironman da vida, os Aerox, né? Porque ela desde criança treinava ginástica olímpica. Exatamente. Aí, o que aconteceu? Mesmo não estando mais com esse meu namoradinho, a gente sempre teve uma amizade, sempre teve realmente assim um respeito muito grande. Ele continuou vendendo os equipamentos, né, pro meu pai. Ah, ele vendia os equipamentos do pai? Vendia, porque na verdade tudo começou com isso, né? Quando ele fez o primeiro, a Renata deu a ideia de vender, o pai dele fez o palquinho. O pai dele fez o palquinho. Depois que veio pro seu Fernando. Isso, aí, só que não era uma coisa funcional. Aí entrou meu pai. Sim. Aí quando meu pai fez a barra, que ele viu, puxa, saiu, vamos vender? Eu falei, vamos. Então começamos junto vendendo, né? Então, na verdade, ele que vendia, nem era eu, que eu queria fazer o pole. Meu negócio era fazer o pole, tá? Era ele que vendia. Bem coisas aí nós, polidencer. Aí nós acabamos, assim, terminamos um relacionamento na época, né? Amigavelmente, graças a Deus. E ele continuou vendendo pro meu pai. E meu pai falou assim, e você não... Por que você também não começa a vender? Eu falei, eu? Eu falei, meu pai, eu vender? Só queria saber de polidense, gente. Só queria saber de ficar de ponta cabeça. Ele falou, porque já tem o site aí, você já vende, já... é verdade, né? Aí eu falei, tá bom, então eu comecei a vender. Então ele vendia e eu vendia. E aí ele começou a namorar a Rafa. Onde entra a Rafa nessa história toda? Porque ela é que trouxe pra mim todas as informações de barras que eu precisava. Né? Porque ela já tinha conhecimento. Porque ela tinha conhecimento, inclusive internacional. Ela participou do Campeonato Sul-Americano, onde ela foi campeã. E aí ela chegou pra ele e falou assim... Fulano, lá eles usam uma barra mais fina. Sim. Mas ela não sabia me falar qual que era a medida. Qual que era a medida da barra. Que é a barra que tem uma melhor empunhadura, onde a gente consegue, né, ter essa pegada mais assertiva. Aí o que nós começamos a fazer? Aí nas fábricas de inox para procurar. E ela ia, e ela falou, essa daqui. Aí quando ela falou essa daqui, eu falei, ok, qual que é essa daqui? Aí o vendedor falou, 44 com 45 milímetros. Aí pronto, saiu a primeira barra. Porque antes, até mesmo que vinha dos Estados Unidos ou que você comprava, era 2 milímetros. 2 milímetros é 50 milímetros, né? 50 milímetros. 50 milímetros. 2 polegadas, perdão. 2 polegadas é 50 milímetros. É muito grossa. E eu cheguei a ter a menos de 45, a 40. A 40 é mais fininha, usada na França, né? Na França, exatamente. Eu cheguei, quando o meu ex-sogro fabricou para mim as barras para eu poder começar a dar aula em
Eu conheci o Polidance, já comecei a dar aula antes mesmo de me formar, porque eu já trabalhava com academia. Então, em fevereiro ali de 2008, eu comecei a dar as aulinhas de Polidance dentro da academia. Nós tínhamos 2 barras de 45 milímetros e tinha 2 barras de 40 milímetros. E era uma de cada cor, porque eu não sabia qual que era a pintura que ia fazer, a pintura epóxi e tudo mais. Mas o que eu percebia? Que quando a gente ia na barra mais grossinha, a gente conseguia sustentar melhor as figuras. Sim. Quando a gente ia na barra fininha, a gente voava pra girar, porque daí você tem uma empunhadura melhor, você segura melhor. Mas a hora que eu ia pra sentar num sit, eu magrela, com os joelhos de garrincha, com as pernas abertas, né? Assim, separado ao extremo. Eu ia tentar sentar na barra de 40 polegadas, eu destruí o meu... E não conseguia travar as pernas. De tão fininha que ela era. Aí eu falava assim, não, essa barra aqui não vai dar, não. Aí a gente ficava naquele drama. Então, e aí erros e acertos, né? Aí teve uma época que nós começamos a fazer 44 por 45, mas mantínhamos também a de 2 polegadas. Por quê? Porque vendia-se ainda muito a de 2. Vendia-se muito porque as pessoas, não, mas eu consigo me sustentar melhor na de 2. Né? As travas. As travas de 2 polegadas é perfeito. E pra quem começou no pole, a Grazi sabe muito bem dizer isso, apesar da gente querer voar, a gente queria, na verdade, tentar ficar na barra. Sim. Então, a de 2 polegadas nos agradava por causa disso, porque a gente conseguia subir e ficar. Você tinha uma empunhadura melhor. Nas travas. Nas travas. Então, eu comecei a vender as 2. Aí, beleza. Aí aconteceu o quê? Você já viu esse vídeo? Aí começou a aparecer os vídeos. Daí o YouTube começou a viralizar. Começou a viralizar. Você vê essa barra aqui? Essa barra gira. A barra gira. Como que gira? Sabe que eu demorei muito pra entender, eu não lembro qual que era o movimento, que eu falava assim, mas como é que ela consegue girar tanto nesse movimento? Não para no movimento. Gente, isso eu ia no YouTube, tá? Não tinha rede social ainda. E eu ficava olhando, eu falei, mas que mágica que ela tá fazendo, que ela tá girando tanto? Porque aí eu ainda não tinha a visão de que a barra girava. Exatamente. Eu demorei pra ter esse start que a barra girava. Até porque muitos movimentos, o helicóptero, esses que vocês fazem, você gira bastante. Muito em volta da barra fixa. Só que aí a gente começou a perceber que assim, a menina não parava. E a gente nunca mais. Aí a gente voltava no vídeo. A gente voltava no vídeo de novo. Falando, a barra ela tá girando. Aí a Rafa falou, olha, gente, existe, né, barra que gira e tal. Eu falei, como assim? E agora? Agora que gira, agora gente. Fudeu. Não, aí fudeu porque eu não tinha cópia disso. Aí eu não tinha uma cópia. A Peekaboo serviu de exemplo. Mas porque a Peekaboo ela era estática. Exatamente. Né? Eu falei, como é que eu vou fazer? Meu pai ficou, se debruçou naquela mesa dele lá de fazer barra, né? Fazer barra. E ficou. E falou, Aí a gente começou a trazer pra ele. Meu pai, ideias. Vamos pegar, a gente chegou a trazer rolamento, meu pai de caminhão. Ai, adoro! Falou, põe uma... É um rolamento que vai aí. Aí põe um rolamento aqui, meu pai, não, esse rolamento não... Isso aqui não tá funcionando. Não tá funcionando. Eu acho detalhe, o rolamento tinha que servir dentro dos 45 polegadas. Então, mas na época a gente não sabia como é que a gente ia pôr aquilo lá dentro. Meu pai, não, eu desisto. Ele desistia. E ficava, e a gente trazia de novo pra ele. Aí a gente trazia fotos. E vendendo barra fixa. Vendendo barra fixa, gente. Aí já tava no site, eu já tava vendendo pra todo mundo. Aí, resumo, um belo de um dia deu um start no meu pai. Meu pai falou, olha como era simples. Hoje eu posso falar tudo, porque afinal de contas já existem até fabricantes hoje que são os nossos concorrentes, que graças a Levite eles estão aí, né, maravilhosos. Sim, e bom para mercado todos nós, mercado crescendo, a gente precisa mesmo. A gente precisa que a concorrência, a partir do momento que a concorrência aumenta, significa que a demanda já está muito maior no mercado do que eu não daria conta começou. Hoje, exatamente. Eu não daria conta hoje se não tivessem vocês. Pronto. Mas aí o que aconteceu? Era super simples. Meu pai pegou um rolamento e ele colocou a barra em cima desse rolamento e a barra ela girava, ela ficava em cima do rolamento e o rolamento é que girava ela. Então, assim, a minha primeira barra que o pessoal deve ter aí, que eu sei que tem vários clientes aqui que me mandam, eu tenho uma barra giratória da Levite de 2010. 10 anos atrás, mais de 10 anos atrás. De 2010.
eu olho, ela era um rolamento maior e a barra, ela na verdade, ela tinha um tubo por dentro. Um tubo de ferro. E esse tubo de ferro assentava em cima do rolamento e o tubo de inox que ficava por fora girando solto. Entendeu? Gente, engenharia do seu Fernando Castanha. E aí nasceu a primeira barra giratória do Brasil. Tá? Primeira barra giratória do Brasil em 2010, delícias e delícios. Tá? Mas sempre tem um desafio. Sempre tem, amiga. Sempre tem. Mas... A nossa vida é um desafio. Faz 15 anos que a gente empreende nessa porra, é um desafio. A Alexandra Valença, maravilhosa, falou assim, ela gira, mas não tem como ela parar? Como assim? Sim. Ela gira, vai ter como parar. Não tem como girar e como parar? E como ficar estática? Eu falei... Porque até então ela girava solta. Ela só girava. Ela só girava. Queria uma barra giratória? Queria a barra giratória. Pronto, vamos resolver esse problema. Exatamente. Aí a Rafa falou, porque lá fora tem campeonato com a barra estática e a barra giratória. Então, ok. Então você tem que faz ter uma barra giratória. Eu não sei o que vocês foram inventar essa historinha de ter trava. Porque agora vocês têm que comprar uma só que serve pra tudo. Mas antigamente era uma barra fabricada fixa e uma barra fabricada giratória. Ponto. Vocês jogaram contra a minha pessoa. Porque em vez de vender duas, agora isso é evolução, isso é evolução tecnológica. Aí ela pegou e falou assim, você tem que colocar não tem como a gente fazer uma travinha? Gente do céu. Vai falar isso pro seu Fernando? O meu pai... Eu imagino. Mas que cato, ele falava. Vocês querem a barra assim, eu faço a barra. Agora vocês querem que toque... Não, é giratória e é estática. Imagina o seu Fernando reclamando. Vamos respirar e vamos tentar de novo, né? E vamos convencer ele. Ô pai, mas assim, não tem como pôr um parafusinho assim nela que ela para? Não tem. Só que não tem, mas ele tava, na verdade, ali. Já pensando. No que ele podia fazer. Uhum. Aí ele pegou e criou, minha filha. As primeiras que ele criou. Aquele do parafusinho já. Não, era uma borboletinha que colocava. Uma borboletinha, adoro! Parabéns, seu Fernando! Só que, a Polidense vai passar o pé ali. Vai arrebentar o pé da borboletinha! Então, gente, aí o que acontece? Só que assim, gente, eu falava assim, pronto, consegui. Aí a Alexandra, que bom, consigo tanto. Ela tirava a borboletinha, ela girava. Ela colocava a borboletinha, ela fixava. Ela falou, mas eu já bati meu dedinho umas 3 vezes. Na borboletinha! Tem que ser uma coisa sem a borboletinha. Eu falei, meu Deus. Meu pai amado. Foi tão difícil arranjar essa borboletinha. O que essa mulher tá? O que eu vou falar pro meu pai? Aí eu cheguei lá e falei, pai, deixa eu falar uma coisa, assim, com muito jeitinho, né? Sim. Meu Italianão, gente. Italianão, brabo. Ele tem que ser com todo o jeitinho do especial do mundo. Aí, italianão, assim, brabo. Pai, assim, não tem como a gente colocar alguma coisa? Não tem. Respira, tá bom. Começa o processo de novo. Aí eu peguei, montei a minha barra e mostrei pra ele. Eu falei, pai, deixa eu te mostrar uma coisa. Aí mostrei. Falei, tá vendo, na hora que eu passo o pé... mas é só não pôr o pé ali. Eu falei, então, pai, a gente não põe. Quem tem prática não vai pôr o pé. A professora não vai, mas a aluna vai. E ela dá aula com isso daqui. Aí meu pai falou assim, você só fica inventando moda. Aí, mas ele já tava naquilo. Já tava pensando também, que ele é desse. Aí ele pegou e foi lá e fixou, entendeu? Um parafusinho lá na barra com uma chavinha, que é essa chave que é a chave Allen, que a gente exatamente. tem hoje, né? Então, assim, foi daí que saíram essa ideia. O processo de barras da Levite, delícias e delícios. Isso se chama processo tecnológico do produto. Então, primeiro você tem a ideia. Da ideia veio da necessidade de ter uma barra em casa. Vamos solucionar essa necessidade. Como eu vou fazer a minha barra? Ex-namorado com pai serralheiro faz o palquinho. Não posso furar chão, não posso furar teto. Pensa a evolução, gente, dessas empreendedoras aqui. Sim. Depois entra o seu Fernando, vamos fazer barra sem ter o palquinho, os caixotes. Não pode furar chão, não pode furar teto. Faz uma alavanca, dá certo, mas a alavanca solta a hora que tá girando. Depois, vamos fazer essa alavanca travar, coloca um parafuso, uma porca, que é esse sistema até hoje, e é um sistema maravilhoso, que é o nosso sistema de segurança, super seguro. É 2 polegadas, 2 polegadas é muito grossa, vamos ter que diminuir. Entra a Rafaela Montanaro,
que já tinha experiência. A Rafa ganhou o meu campeonato em setembro de 2009 em Curitiba. E do meu campeonato, nós fomos para o Sul-Americano em outubro, na Argentina, daquele mesmo ano. E ela também foi campeã lá na Argentina. Lá na Argentina, a barra já era de inox e a barra já era giratória e já tinha 45 milímetros, enfim. Volta, e eu nem conhecia a Renata nesse período, tá, gente? A gente só foi se conhecer conhecer mesmo, 15. 2014. 14 foi quando eu abri o estúdio novo de Curitiba, aqui até hoje. Sim. E aí vai. Isso para vocês entenderem que tudo dentro do empreendedorismo existe uma evolução. Nós só temos 15 anos de mercado, gente. 15 anos. O Polidense tem 15 anos de história no Brasil. Não lá fora. Lá fora tem mais tempo. Mas aqui no Brasil, da forma que a gente trabalha, da forma que a gente divulga, são 15 anos apenas. Ou seja, nós somos adolescentes, amiga. Somos adolescentes. Nós somos adolescentes. Por isso que eu ainda tô no processo ainda de muito aprendizado. Exato. Estamos. Forever aprendizado. Então a gente ainda é adolescente. Dentro desse comércio, dentro desse empreendedorismo, dessa tecnologia na qual a gente trabalha. E é uma evolução em cima da evolução. E graças a Deus, a Rê tem o seu Fernando, mesmo italianão, bicudo, né? Que conseguiu ir desenvolvendo todo esse processo até chegar às barras que nós temos hoje. Então, e só para finalizar, porque aí depois o processo já começou a ficar profissional, né? Sim. Que a gente vai começando a crescer, né? No meio desses processos que a gente teve a chegada do meu irmão, né? Do Luiz. A do Luiz. Né? Beijo, Luiz! Diretamente de onde ele tá? Ele tá na Irlanda. Diretamente da Irlanda. Na época ele veio para me ajudar nesse processo, né? Porque a Levit, não sei se as pessoas sabem, mas é uma empresa 100% familiar, né? Então começou comigo e com meu pai, na verdade na época comigo e com o namorado saiu, ficou eu e meu pai. Sim. Depois entrou o Luiz. Depois entrou o Luiz. Hoje eu tenho o meu sobrinho também, né? Que trabalha lá comigo hoje, que assumiu, na verdade, a parte técnica, né? Do lugar do Luiz, que passou todo para ele. E aonde as barras são fabricadas? Gente, ainda é artesanal, ainda assim, ainda é artesanal, no fundo da casa do meu pai. Exatamente, então, as barras continuam lá na casa do seu Fernando. Eu não, com muitas mudanças, né? Com muitas mudanças, mas ele ainda continua vendo barra de noite. Levantamos galpão, hoje ele tem 80 anos, né? Ele já não participa efetivamente do processo de fabricação, mas dá pitaco, viu? Quando ele vê os meninos parados, fazendo alguma coisa, ele mete a boca lá. Entendeu? Vocês não estão vendo? Não, o torno tá parado. Enfim, né? Isso é bom. Isso é a parte boa do empreendedor. Mas ele já não tá mais, efetivamente, porque tem 80 anos, né? Não tem saúde física para isso, mas tem uma mente brilhante, porque quando eu preciso desenvolver ainda alguma coisa, algum projeto, porque a Levit não faz só barra, ela acaba fazendo outros projetos também, né? Para empresas. Então a gente faz para stand, a gente faz para motel, a gente faz para restaurantes, baladas. Então, assim, ônibus, né? Ônibus. Então, os ônibus balada aqui em São Paulo, tudo Levit, gente. Tudo Levit. Então, assim, a gente não fica parado só nesse processo. Então, às vezes eu preciso desenvolver um processo específico para um cliente, entendeu? Tem um cliente que quis colocar no jardim. Não tinha teto, não tinha chão, não tinha nada. Como é que nós vamos desenvolver isso? Eu falei, bom, a gente precisa fazer uma barra de chão para ele. Então eu precisei criar um equipamento lá dentro do solo, entendeu? Para poder colocar essa barra. E para ela ficar fixa e forte para que ela... E assim, giratória, viu? E ainda giratória. Meu Deus do céu. O povo não tem noção. Não, mas esteticamente ficou maravilhoso. Ficou maravilhoso. Imagine uma barra na grama de casa, exatamente, no jardim de casa. Então assim, a gente faz esse projeto, sabe? Então, assim, eu tenho um projeto em V, a pessoa não tem teto, ela quer colocar, onde que eu vou colocar? Não tem. Então, a gente faz uma barra que você consiga fixar, entendeu? Os bracinhos na parede e coloca a sua barra ali, sabe? Barra retrátil. Então, assim, a gente foi criando produtos. Criando produtos. Deixa eu só aproveitar e mandar um beijo pra Mônica. Eu vi que você acabou de fazer vários comentários aqui. Beijo de Lícia, obrigado por estar participando aqui com a gente e por estar comentando também. Gratidão. Tô falando muito? Não, amor. É que eu tô aqui te escutando até esqueci de ver. Vai esqueci de ver, agora que eu vi. Mas assim, esse foi o processo que a gente teve, né? De fabricar o produto. Então, assim, uma coisa que eu sempre ressalto muito e que eu acho que vale muito a pena a gente levar em consideração é que esse mercado do polidense
né? Com todo respeito aos meninos que estão aí, um beijo enorme para vocês todos. Mas foi um mercado criado exclusivamente por mulheres. Exatamente. Seja do segmento de roupa, de aula, como segmento de equipamento, produto, né? Equipamento. Meu respeito, meu carinho, inclusive eu uso uma marca maravilhosa, que é a Lu Caliente, né? Eu falando desse maravilhoso, eu amo, né? Homem, tudo, eu amo ele, tudo, mas ele tem a alma. Ele tava aqui semana passada. Ele tem a alma. A história dele ficou bravo. Como assim? Já tá acabando? Eu falei, já tá acabando. Não, mas eu tenho muito mais coisa pra falar. Eu falei, quem te viu, quem te vê. Não queria nem falar. Nunca queria falar em público, no celular. Quem te viu, quem te vê. Pois é. Mas então, assim, esse mercado, ele foi realmente desbravado por mulheres. No primeiro num momento. período, entendeu, em que o polidense era muito... como é que eu posso dizer? Pré-julgado. Ainda a gente né? sofria muita... Ainda é pré-julgado até hoje, mas agora imagine há 15 anos atrás. 15 anos atrás, gente, 15 anos atrás a gente dando essa carinha linda aqui pra bater. Eu lembro que eu tenho, inclusive na família, tá? Não vou citar nomezinhos, não, porque fica chato. Mas na família eu falava assim pro meu pai, o que você tá fazendo agora, né? Porque meu pai acabou trabalhando só com isso, acabou se aposentando da fábrica, da empresa que ele trabalhava. Aí meu pai falava, barra de polidense, nós fazer. Davam risada. Imagina italianão, não tá fazendo barra. Gargalhavam do meu pai. Tipo, fazia aquilo com uma piada. Ele falou, você ganha dinheiro com isso aí? Desse jeito. Meu pai... Que é uma visão de quem não tenha conhecimento da modalidade da forma que a gente tem. E isso, aproveitando o gancho, Rê, é uma coisa que eu falo muito nas lives, que eu falo muito nas minhas mentorias, eu falo muito nos meus cursos de capacitação, aprendizado próprio, tá? O mundo não conhece a modalidade do polidense da forma que nós vivenciamos e conhecemos. Exatamente. Então não adianta questionar o mundo, não adianta ficar bravo com o mundo, não adianta querer bater de frente com o mundo, fazendo com que o mundo aceite a modalidade da forma que nós trabalhamos hoje. A modalidade foi inserida no mundo como uma dança erótica. E tá tudo bem. O mundo conhece o polidense como uma dança sexy, erótica, audaciosa, de casa noturna, de stripper, Estados Unidos, Canadá. Exatamente. E tá tudo bem, gente, tá tudo bem. O nosso papel como polidancers, como professoras, instrutoras, empreendedoras, o nosso papel hoje perante a sociedade é comunicar às pessoas do que nós fazemos com a modalidade do polidense. Ai, a modalidade... Ai, você conhece o polidense da casa de stripper? Ai, é lindo, né? É maravilhoso. Mas então, a gente faz o polidense, tipo assim, um balé vertical. A gente faz o polidense, tipo circo, sabe? E tem que falar do jeito que a linguagem da pessoa, sabe? No circo, tem tecido acrobático, tem mastro chinês, a gente faz o polidense nessa pegada. Também tem a sensualidade, tem umas coreografias que a gente adora a sensualidade, porque toda mulher adora enaltecer a deusa que tem dentro dela. Mas não adianta, gente, tô falando isso de vivência, tá? De experiência própria. Não adianta bater de frente com quem vai primeiro pré-julgar, que é natural, o ser humano ele pré-julga. Lógico. Então, ele primeiro vai pré-julgar, não né? conhece, não bate de frente. Conquiste a pessoa pelo carinho, pelo amor, pela dedicação, pelo aquilo que nós sabemos que a modalidade é capaz de transformação. Ela transforma. E aí, gradativamente, de passito em passito, uma coisa que é bom, a gente conquista as pessoas. Uma coisa que é bom falar também... Desculpa, precisava falar, amiga. Uma coisa que é bom falar é que nesse meio tempo, o poli foi crescendo numa vertente, numa ascendência tão grande que ela foi abrindo várias vertentes. Hoje você tem o poli exótico, hoje você tem o poli fitness. Sim, vários estilos, exatamente. Tem o poli esporte, gente. Exatamente, que já tá com federações internacionais, que já teve apresentação no Comitê Olímpico e que é uma ginástica olímpica na barra vertical. Porém, tem uma ressalva aí. No regulamento tem musicalidade. Então não é só executar manobras acrobáticas numa barra vertical, porque... Como é feita nas horizontais. Como se é feito nas horizontais, exatamente. Porque nas horizontais é execução. Execução, a melhor perfeição em execução. No poliesporte, mesmo sendo o poliesporte, que é aquela questão acrobática, artística,
tem o quesito musicalidade? Tem. Então, só para deixar o gancho. Tem também a parte como é que se fala? De roupa, como é que chama? Figurino. Então tudo isso leva em conta. Inclusive, já aproveitando o gancho, com esse crescimento do segmento, Sim. A Levit foi a empresa, né, a primeira empresa, além de ser a primeira empresa do Brasil, a Levit foi a primeira, né, e atualmente, né, a única que fabrica os equipamentos oficiais. Isso é muito importante. Das barras de campeonatos poliesportes do Brasil, tá? Então, a Levit é a única fábrica do Brasil que tem a homologação da IPSF para confeccionar as barras do campeonato brasileiro. Elas são... Qual que é o material delas? Elas são em latão. Latão. Né? É em latão. É aquelas amarelinhas que vocês veem douradas, nos vídeos, douradas. Que o pessoal fala, nossa, essa barra é linda. Ela é linda até o primeiro momento, que depois ela vai oxidando, né? Porque, na verdade, essa oxidação é que dá o grip ideal para que as atletas consigam fazer as manobras que precisam ser feitas, né? Então, assim, a gente recebeu na verdade, em 2000 e... não lembro agora o ano, mas o primeiro campeonato nesses moldes da IPSF, inclusive que foi feito lá pelo Alexandre, eu fui a cerimonialista, né? Ela né? foi cerimonialista. Acho que foi em 2014, 2015. Foi isso, 2014, 2015. Exatamente. Foi em São Carlos. Pra gente fazer essa barra, a gente teve que pegar um projeto da IPSF, desenvolver esse equipamento exatamente, fidedignamente, como é lá no Londres, lá fora. Então, assim, os outros falam, mas qual que é a diferença dessa barra para outra, né? Por que tem que ser essa barra? Porque é um detalhe que talvez as pessoas não saibam. O inox, ele tem um polimento. Sim. Né? Então, o polimento que a gente dá aqui no Brasil, muitas vezes não é igual ao que é dado na Argentina, que não é igual ao que é dado em Londres e na Europa. Então, exatamente. Assim, você vai pegar uma barra de inox na Argentina, o pessoal diz que ela escorrega que nem sabão. Não sei por quê. E por causa do ar seco também. Tem essa questão de clima, o ar, temperatura, umidade. Já a barra de latão, ela é latão em qualquer lugar do mundo. É um minério nobre, todo mundo sabe, ela né? Ela não muda, não né? Muda. Com a temperatura, ela não muda. Ela vai ser latão, ela não tem... você vai polir, você pode fazer o polimento que for. Ela não vai perder a origem dela. Exatamente. Então, por isso que tem que ser essa barra. Porque ela é igual em qualquer lugar do mundo. Porque ela tem, digamos assim, a mesma textura. Exatamente. A mesma pegada, a mesma empunhadura em qualquer lugar do mundo. E aí você tem que dar essa condição pro atleta, porque o atleta que vai desempenhar aqui... digamos, estamos aqui no Brasil, aí vamos competir, sei lá na Suíça. A gente atravessa do outro lado. O clima aqui no Brasil é de um jeito, quando você chega lá na Suíça, o clima é de outro. Exatamente. Só que aí chega lá, o que acontece? Ele tem que dar a mesma condição pro atleta, entendeu? Como é um atleta, ele tem que ter a mesma condição do outro. Sim. Entendeu? Porque senão fica em desvantagem, entendeu? Então vamos supor assim, quem é nativo daquela região vai sair melhor do que quem não é. Exatamente, porque já está acostumado com aquele clima. Exatamente. Agora, vindo uma barra de latão, que é latão em qualquer lugar do mundo, eu treino no Brasil, é a mesma barra que eu vou usar lá em Londres, não importa quem fabricou lá em Londres, entendeu? É o mesmo material, obrigatoriamente. A Levit pode vender para o mundo esse equipamento? Posso. Eu tenho a homologação da IPSF, mas eu só vendo regional, né, gente? Ali no meu mundinho, né? Com muita calma. E por sinal, estúdios que estão treinando suas atletas. A gente já sabe que tem muitos estúdios que já têm a barra de latão nos seus espaços, mas estúdios que queiram futuramente treinar as suas alunas para serem atletas, né, de poliesporte, já encomendem suas barras de latão diretamente com a Renata da Levit. Lembrando que a gente também tá na Itália, tá? E também tá em Portugal, tá? Com a Giovana. Tô com a Giovana, né? E tô com a Carlinha da Cadence, né? Elas fizeram questão de vir ao Brasil, pegar o meu equipamento e levar pra lá. Então assim, mas eu vi, porque eu tô recebendo muitos direct, né? Direct você poderia mandar? Eu falei, então, deixa eu te explicar. Eu ainda não tô exportando, porque para exportar você precisa de uma série... outra coisa, burocrática. É bem burocrática. Ainda mais uma barra. Então não é só o documento. Então, assim, tem toda uma questão também de logística e também tem questão de embalagem, tem umas questões, né?
Ah, mas é que eu vi, a Giovana, né, tem, eu falei, tem, ela fez questão, ela veio aqui no Brasil, ela comprou e ela levou com ela, entendeu? Ela fez o despacho. Ela fez o despacho. Ela fez o despacho. A mesma coisa com a Carlinha da Cadência, né? Ela tá na Itália, ela também levou. Né? Então, mas eu também vim em outro... Elas levaram, tá? Então, assim... Elas estavam no Brasil e elas se responsabilizaram quanto ao transporte das barras. Exatamente. Tá? Elas levaram. Então, assim, eu tô contando tudo isso, nem sei quanto tempo a gente ainda tem, né, Graça? Eu tenho que ver ali. Você me vê aí. Nossa, falando nisso, gente, o tempo... Nossa, amiga, a gente tem 5 minutos. Então eu vou... Meu pai Tá amado. tão bom o assunto. Tá, a gente tem um monte de coisa ainda pra falar. Então fala aí. Não, mas gente, é assim, parece o Mauro semana passada. Ai, como assim? Você gente, tem que fazer... Na verdade, assim, ó, a gente já consegue um pouquinho mais. Mas esse vai acabar em 1 hora, tem 5 minutos. O seu Instagram também vai acabar em 1 hora. E o meu Instagram ainda a gente consegue falar um pouquinho mais. Adoro. Amei, maravilhosa, gratidão, Mari! Mas a gente vai continuar mais um pouquinho. Mas enfim, a gente tá contando toda essa história, né? Eu convidei a Renata para contar para vocês saberem, tá? Eu vou falar aqui, vou puxar aqui um pouquinho o nosso lado empresarial. Para vocês saberem que existem mulheres aqui do outro lado, tá? Que amam incondicionalmente a modalidade e que fazem a diferença para a modalidade ser o que a modalidade é hoje no Brasil. A Renata me conheceu como amiga, parceira, de 2014 pra cá. Mas a minha história com o Polidense, como estúdio, é desde 2008, da mesma forma que ela. Quando eu abri o primeiro estúdio de Polidense do Brasil, né, que fique bem claro, a Rê já fazia aula. Já fazia aula com a outra Renata, mas fazia aula de um home studio. Um home studio. Então, quando eu falo assim... Tem pessoas que me questionam. Mas como você tem o primeiro estúdio de polidense do Brasil se a outra pessoa já dava aula? Gente, estúdio, CNPJ, empresa. O meu é o primeiro. E tá tudo bem. Eu sempre falo, já tinha outros instrutores que davam aula, já tinha Alexandra Valença que dava aula. Porque eu vejo, da mesma forma que a Renata vê, eu vejo a modalidade do polidense como uma empresa. Como uma empresa que gera transformação na vida das pessoas, tanto de quem pratica, quanto de quem empreende, seja eu com aula, seja eu com capacitação, seja eu com o primeiro teatro de polidense do mundo, com Barras Levite no palco, minha patrocinadora oficial. Falei, gente, essa eu tenho que contar muito rapidamente. Amiga, dela, oi, primeiro que já tava todo mundo assim, Grazi, o que você tá fazendo em São Paulo? Essa parte eu quase não conto pra vocês. Me mudei pra São Paulo, Renata entrou em contato comigo. O que você tá fazendo em São Paulo? Aí eu montei um home studio em São Paulo, dentro do meu apartamento. Eu comecei a fazer com ela, aí eu fui fazer com ela. Junto, morando com a Cris Sten e tudo mais. E aí eu olhei pra ela, nada, amiga, eu só me mudei pra São Paulo. Sim, já tava com a cabeça lá. Não, eu já falei, eu não penso micro. Nessa cabeça aqui, empresarialmente, eu penso macro. Mas pra elas, né, eu falei, não, eu só vim pra São Paulo, mudar os ares, preciso me desenvolver, preciso isso, preciso aquilo, lá. Anfã. Curiosa. Aí, eu já vim para São Paulo com o objetivo de abrir o teatro. Meu objetivo para com São Paulo era para abrir o teatro. Aí, em 2020 veio a pandemia, a Renata fez aula comigo lá no meu home studio. Que eu só dava umas aulinhas só pra poder ir trazendo a mulherada, pra gente não ficar parado, os meus cursinhos, tal, mas já com o pensamento do teatro. 2020 veio a pandemia. 2021, gente, janeiro de 2021... acabou que aconteceu que eu tive a possibilidade de ter o teatro. Foi isso. Só que o meu objetivo como empresária que sou, o teatro não era para 2021. Não. Eu preciso contar isso para vocês. O teatro era para 2025. Olha aí. 2024 para 2025. Eu antecipei por conta da oportunidade. E aí eu digo para vocês, não deixe as oportunidades passar, porque elas são únicas. Verdade. Dentro da minha projeção, o teatro estava para ser de 2024 a 2025. Sim. Mas se ele acontecer em 2021, vou deixar a oportunidade passar. Mas aí você tem que correr atrás. Trabalhando igual uma louca, de domingo a domingo. Quem conhece meu dia a dia sabe, dormindo pouco ainda, ok? Não é o correto. Eu ainda vou melhorar isso, mas eu tô quase lá. E aí, assinei contrato. Primeiro eu assinei contrato, para depois jogar na internet, que vocês lembram muito bem disso. Lancei na internet ali em junho, comecinho de junho de 2021. Rê, preciso falar com você. Ela, ai,
Então, tem uma parada aí. Olha que esse povo... Gente, tudo é impressionante. Tem uma parada aí, eu preciso te contar essa parada aí. Dela, me fala, o que você tá aprontando? Eu tô abrindo um teatro. O que você pensou, amiga? Do outro lado. Exatamente essa cara, eu amo essa cara. Como assim um teatro? Pra que um teatro? Pra que um teatro? Pra que um teatro? Você vai fazer o quê no teatro? Tipo, atriz agora? Eu vou fazer um teatro de polidense. Eu falei, o quê? O quê? O desespero. Mauro fez igualzinho. O quê? O quê? Você tá maluca? Como assim você vai fazer um teatro de polidense? Foi assim, gente. Mas isso já estava aqui, ó, marketeado na minha cabeça desde 2014. Desde 2014 eu já visualizo o teatro. E entrei em contato com a Rê e falei, Rê, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso que você seja patrocinadora do teatro, porque eu tô abrindo o teatro com a cara e com a coragem. Eu abracei a ideia e hoje vendo dar certo, eu vendo todos vocês vindo 1 aqui. ano e 8 meses, amiga. Gente, 1 ano e 8 meses, o pessoal fazendo lindo nesse palco aqui, com as barras da Levite. Com as barras da Levite. Aproveitando o gancho da Grazi, muitas pessoas procuram a Levite quando querem desbravar alguma coisa. Poucos sabem disso, mas a Levite é uma das poucas, talvez a única empresa que ela se aventura. Tanto Sim. é que nós nos aventuramos no Campeonato Brasileiro de Poliesportes, quando todo mundo não dava nada pro campeonato. Exatamente. Hoje o campeonato é sucesso, hoje feito aí, hoje sob a direção da CEBAPS. Um beijo pro Paulo, que é um presidente maravilhoso, né? Que tá fazendo a modalidade crescer. Cresceu, Paulo, incrível. Beijo, Paulo. Né? Então, assim, há outras pessoas que se aventuram a fazer pequenos shows, Homes estúdios, pequenos estúdios. Exatamente. A gente eu e Renata, dentro do mercado, nós somos inspiração. Nós somos motivação. Somos. Gente, é um leão por dia, tá? Sim. É um leão por dia. Que às vezes a gente pega o ombro uma da outra e chora, amiga. Chora. Isso é a vida do empreendedor. A vida do empreendedor tem altos e baixos. Sim. A vida do empreendedor, ela é sacrifício. A gente se sacrifica pra caramba. E no meio disso tudo... Ninguém valoriza muitas vezes. Nem enxerga, né, Rê? Nem enxerga. E no meio disso tudo, o Renato casou. E no meio disso tudo, o Renato teve 2 filhos lindos que eu conheço, acompanho desde sempre. Verdade. No meio disso tudo, a Rê parou de fazer pole. Parei. Voltou. Para quando tá na correria, bota a barra em casa, faz. E no meio disso tudo, é muito importante dizer também que a Renata... a Levite é a maior patrocinadora de barras em campeonato. Sim. Gente, a maioria das... Enquanto era barra vermelhinha, que vocês conhecem, dos meus primeiros campeonatos até 2012, 2013, Sim. 2014 eu ainda fiz o cubo com a barra vermelha lá em lembro. Curitiba, no Fernando Montenegro, que foi quando eu tive a ideia de ter o teatro. Até ali eu ainda fazia com as barras vermelhinhas, mas a partir do momento que vocês me viram com uma barra de inox no meu palco de campeonato, que já passam de 50 campeonatos na minha história, Levite. Levite comigo o tempo todo. Renata, eu vou fazer o campeonato tal. Poliglamour, eu fiz Poliarte Brasil. Gente, eu fiz campeonato de Polifitness. Eu fiz campeonato de Championship junto com a Argentina. Eu fiz Miss Polidense Brasil. Miss, não sei, tudo que vocês poderem imaginar, eu já, dentro da modalidade de polidense, eu já fiz. E a Rê ali sempre parceira. Sim. Sempre ajudando. Sim. Grazi, não, pega a barra, eu mando a barra pra você instala, depois você me devolve. Tranquilo. Isso é acreditar na modalidade. Sim. Não é só vender. Sim. Eu e a Renata, como tem várias outras empreendedoras do polidense, o nosso propósito não é só vender. Não. É muito importante a gente compartilhar isso com vocês, porque se fosse por vender, gente, a gente estaria vendendo outra coisa que dá muito mais dinheiro. Pois é. A gente estaria vendendo outra coisa. Aqui não é simplesmente vender. A modalidade do polidense no Brasil, empreender na modalidade do polidense no Brasil é um chamado, é um legado, é um propósito, porque nós estaríamos ganhando dinheiro trabalhando e vendendo outras coisas. Exatamente. Eu mesmo roupa, que eu amo. Eu preciso até dizer para vocês que não sabem, que vão saber agora, que não sabem, eu ainda não vivo de Levite. Não, Renata trabalha 8 horas por dia registrada. Há 30 anos numa outra empresa, né? Que graças a essa empresa também, ela me permitiu ter a minha empresa. Então, um beijo ao Bruno, né, dono da empresa que eu trabalho hoje, né, que me permite ter esse espaço dentro da empresa, um espaço que eu conquistei para poder manter as duas coisas. Então, assim, queria muito, muito poder viver disso só, né?
Mas ainda não pude. Ainda nós não podemos. Ainda, né, gente? Porque o pole, pra mim, ele não tá só em... As pessoas falam, você tem que pensar no dinheiro, você tem que pensar como... Tem que pensar. Não, a gente pensa, mas ainda não tem público suficiente pra isso. Mas a gente pensa porque é a nossa recompensa. É a recompensa do nosso tempo, da nossa dedicação, do nosso trabalho. Sim. Mas ainda não é suficiente. Não é. E a gente conta com vocês, né? Disseminando a nossa história, né? Abraçando a nossa história, né? E levando para mais pessoas que não conhecem o pole, né? Essa paixão que é o que a gente trabalha, essa paixão, esse carinho, essa dedicação. Gente, porque é dedicação. Quantas e quantas vezes de finais de semana eu estar em campeonato, Renata levar a barra pra mim, Luísa arrumar a barra. Gente, meia hora antes do campeonato acontecer... Pá, dá um troço na barra. Eu já lá montada, daquele jeito que vocês conhecem. Renata desesperada, arrancando os cabelos. As meninas, gente, o que a gente vai fazer? Calma, gente. Ela diva, eu me matando, a gente atrasa. Vamos solucionar o problema. Sempre, essa é a minha postura sempre, tá, gente? Então, assim, tem que ter, né? Tem que ter todas as personalidades. E meia hora depois a gente se arrumava e dava certo. Mas BO em cima de BO. Hoje, nós chegamos na estrutura que nós chegamos, 15 anos depois, por conta de toda a trajetória da Renata. Depois de toda a trajetória da Grazi, tentando, fazendo, refazendo, e fazendo de novo, e não dá certo uma coisa, e falando com o seu Fernando, e eu entro num relacionamento, saio num relacionamento, entro num relacionamento. Opa, essa parte não precisava contar. Mas essa parte é importante, porque hoje eu tô num relacionamento tão maravilhoso. Um beijo pro meu amor, Marcos. Ô, Marcos, seu Tilício. E tá me dando uma força, porque tem isso também, viu, gente? Tem também o preconceito. Nossa Quando senhora. você faz pole, entendeu? É que, na verdade, o pole veio pra mim, assim... Quando eu me casei, né, pela segunda vez, a primeira vez eu não conheci o pole, na segunda vez eu já estava inserida. Então, o meu ex-marido, ele engolia aquilo, porque eu já estava, mas ele nunca aceitou, tá? Exato, e ele nunca aceitou. É muito difícil. Aí, quando eu me separei dele, eu precisava falar isso também pra vocês, porque vocês devem passar por isso, né? Algumas. Eu encontrei um outro homem da minha vida, pra mim ele é o homem da minha vida hoje, né? E ele teve uma resistência a princípio. Eu lembro, até a primeira vez que ele veio aqui no teatro. Ele teve uma resistência. Ele ai, Marcos, eu não podia deixar de falar. Não podia. Ele teve uma resistência. Mas é normal. E ele teve uma resistência. Que eu falo, gente, é da população, é normal. E ele teve uma resistência até pra aceitar o nosso relacionamento. E demorou um pouco, né? Porque ele falou, não, você é uma mulher muito diferente. Né? Ele falava diferente. Muito autêntica. Muito diferente. Mas hoje ele viu, né, o meu legado, né, o que eu produzi, ele viu a minha história, ele viu a minha trajetória. Então ele não me vê só a Renata bonitona que faz pole dance, porque eu faço, né, porque eu gosto. Ai, a gente já gosta. Ele vê a Renata empresária, a Renata empreendedora, a Renata que emprega, a Renata que ajuda. Que ajuda realizações, que desenvolve, que tem um monte de BO, mas tá ali, que não desiste. Então hoje ele tá aí dando essa força pra mim, participando dos eventos que eu vou, sabe, divulgando, dando meu flyer pras pessoas. Adoro, obrigado, continua. Então, é assim que a gente vai crescer. Um beijo, amor. Meu amor, mas a gente tem que acabar. Ai, eu não quero acabar. Gente, isso é um pouquinho da nossa história, é um pouquinho da nossa vida empreendedora. Quem ainda não segue Levite Polidense, Renata Castanho, segue lá, tá? Levite Polidense é da Renata. Entra no site levitepolidense.com.br, entra no site. Conheça os produtos da Rê. Como a Rê já comentou aqui, são produtos feitos no barracão da casa do pai dela. O processo ainda continua na casa do seu Fernando. Continua. Seu Fernando é um querido, mãe da Renata também é uma querida. Hoje quem fabrica são os sobrinhos da Rê. Já tem uma equipe pra isso. Já tem uma equipe pra isso, exatamente, com os pitacos do seu Fernando. É um barracão mais moderno. Mais moderno, já fui lá várias vezes. Com máquinas novas, é outro segmento. Que antigamente as peças principais a Renata tinha que mandar fazer em outro lugar, em tornearia. Era caríssimo. Eu lembro de tudo isso, amiga. São processos. São processos. E hoje, Renata continua nesse processo artesanal da confecção das barras com muito amor. Eu estou aqui no processo do teatro, que é o primeiro teatro de polidense do mundo, que eu fiz isso aqui pra nós, tá? Não é da Grazi, eu sempre falo, é nosso. Onde é que vocês iam conseguir, pra quem já organizou evento, onde vocês iam conseguir, com investimento,
tão facilitado. Gente, eu parcelo no Pix, tá? Eu parcelo no Pix 1 milhão de vezes para facilitar, justamente para vocês terem um espaço lindo, um espaço maravilhoso, um espaço aconchegante para fazer o evento de vocês e nessa formatação a gente conseguir levar a modalidade, levar a nossa arte, levar o nosso amor ao máximo de pessoas possível. Esse é o nosso legado, esse é o nosso propósito de vida. E claro que futuramente a gente tem que desfrutar, né, amiga? Sim, com Senhor, certeza. a gente tá esperando lucro. E, gente, só vou deixar um recadinho pra vocês. Muitas pessoas às vezes me procuram também. Gente, na verdade, eu tô querendo fazer um campeonato. Gente, né, porque... Vem na Grazi, já tá tudo pronto. Facilita pra todo mundo, né? É óbvio que eu ainda tenho outros campeonatos grandes, Sim, que às vezes precisa ser feito em outros lugares, tipo a Aerodance, da Carlinha, exatamente. que eu amo, que vai acontecer agora, que vai ser aqui Vai em São ser lá Sebastião, em São né? Sebastião, no São feriado Sebastião, 7 de setembro. 7 de exatamente. setembro eu estarei lá. Eu também estarei lá. Gente, é parceria. Polidense é isso, é parceria. É uma ajudando a outra, é uma empoderando a outra, Sim, é uma sim. fazendo com que a outra cresça. Isso é o nosso propósito. Sim. Rainhas como somos. Somos rainhas. Ai, meu amor. Gratidão, gratidão, Obrigada, gratidão. Grazi, Obrigada. pela Muito, oportunidade. muito, muito Eu que obrigada. agradeço, de coração. Infinitamente. Eu que agradeço. Um grande beijo. Beijo. Delícias e delícios. Beijo, gente. Beijo, a gente vai pensar por aqui. E até a próxima. Até a próxima podcast. Mua, beijo. Beijo. Grazi, o que eu faço Aqui, agora? calma. Aqui, ó. Tchau, gente. O que eu faço aqui pra fechar? Ai. Ali. Encerrar. Ah. Beijo, dá beijo aqui. Dá beijo aqui. Mua, mua. Pronto.